Boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, estudante que está na batalha aí para aprender um pouco de matemática. Boa madrugada também. Independente do horário, sempre é bom estudar e se dedicar para aprender coisas novas. Vamos lá. Meu nome é Joaquim Medeiros, eu sou discente do curso de Licenciatura em Matemática da UEPA e estou aqui para apresentar alguns conteúdos que eu domino mais e tentar ajudar vocês aí nos seus objetivos. Vamos começar com o conceito mais geral de funções. Tem que enfatizar para vocês que função é um conteúdo extremamente importante na matemática. São conceitos extremamente importantes e no dia a dia você vê função em quase a todo momento. Então, função, a gente tem a variável x, a variável y. X é a variável independente, y é a variável dependente. Outras maneiras de identificar a função, uma maneira bem prática que eu gosto de usar de forma didática, é quando você entra no veículo automotor, seja ele um carro, um ônibus, um caminhão, uma moto, você verá que existem três grandezas relacionadas ao movimento desse veículo: a velocidade, o tempo e o espaço. Se você tirar duas dessas grandezas e relacioná-las entre si, você terá uma função com duas variáveis. Por exemplo, se você tirar velocidade e tempo, você terá velocidade em função do tempo, onde o tempo é a variável independente e a velocidade é a variável dependente. E assim sucessivamente. Aqui no exemplo, pessoal, eu tirei a hora e a temperatura. Chamei a hora de x e a temperatura de y. Aqui, quando estava marcando 5 graus, era 3 horas da manhã. Quando estava marcando 10 graus, era 6 horas da manhã. Quando estava marcando 14 graus, era 9 horas da manhã. Meio-dia estava marcando 19 graus. E 18 graus estava marcando 16 horas. Essa parte circulada em azul aqui, pessoal, é a explicação da definição de função, da definição matemática de função. Eu vou explicar daqui a pouco por que eu circulei essa parte aqui. Mas vamos lá, vamos para a definição. Sendo x e y duas variáveis, para cada valor atribuído a x, existe apenas um correspondente em y. O que significa isso? Que a cada valor de x, eu só posso ter uma imagem em y. No caso, eu não posso ter um valor do domínio, um elemento do domínio, com duas imagens. Isso não caracteriza uma função. Diante disso, eu faço o seguinte questionamento para vocês. Essa tabela azul aqui, essa linha, essa coluna azul, você acha que se eu acrescentar ela aqui, essa tabela vai continuar sendo uma função? Pare para refletir. 16 horas, 16 horas. 18 graus, 19 graus. Dedutivamente, você já pode saber que às 16 horas eu não posso ter dois valores de temperatura. Ou é um ou é outro. Então, você já pode dizer que isso não existe. Mas, matematicamente, você está tendo um valor de x para duas imagens. 16 horas está tendo a imagem 19 graus e 18 graus. E isso, pela definição, não nos diz que não é função, porque eu não posso ter um elemento do domínio com duas imagens. Aqui é a representação do domínio da função, da imagem da função de x, a representação em forma de conjuntos. Aí vamos lá fazer uns exercícios agora. Esses conjuntos aqui se relacionando, é função ou não é função? Pessoal, primeiro requisito para saber se é função ou não.
todos os elementos do domínio têm que estar ligados a alguma imagem. Aqui, 3, 4 e 5, eles estão ligados a alguma imagem? Eles estão. Então, primeiro requisito, certo. Segundo requisito, o elemento do domínio não pode ter duas imagens. 3 tem uma imagem, 4 tem uma imagem, 5 tem uma imagem. Então, é função. É função. Vamos lá. Primeiro requisito. Aqui você já vê, aqui no caso 2, você já vê que o primeiro requisito não é obedecido. Porque o 4, que faz parte do domínio da função de x, é um elemento do domínio da função de x, ele não possui imagem. Se ele não possui imagem, ele não se caracteriza como uma função. Essa relação aqui. Pois o 4 não possui imagem. Se ele não possui imagem, ele não é função. E aqui, só do primeiro requisito, 4 também não possui. Mas tem mais um requisito aqui, ó. O 3, que é um elemento do domínio da função de x, possui duas imagens. Então, primeiro requisito não atende, segundo requisito não atende. Portanto, não é função. Não é função. O que é imagem, pessoal? Imagem é aonde o elemento do domínio se liga. Por exemplo, aqui, qual é a imagem de 7? É o 8. Qual é a imagem de 3? É o 8. Apesar que isso aqui não é função, né? Mas se pegarmos aqui o primeiro caso, qual é a imagem de 3? É o 2. Qual é a imagem do 4? É o 3. Qual é a imagem do 5? É o 3. E qual é o contradomínio dessa relação? É o 2 e o 3. Esse é o contradomínio. Já o domínio são todos os elementos que fazem parte da relação. 3, 4 e 5. Então, vamos recapitular. Imagem é aonde cada elemento do domínio é ligado. Qual é a imagem de 3? É o 2. A imagem de 4 é o 3. A imagem de 5 é o 3. Contradomínio são todos os elementos que fazem parte dessa relação, no caso da imagem, 2 e 3. E qual é o domínio? São todos os elementos que fazem parte, que se ligam à imagem e ao contradomínio. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigado, boa tarde.